Tudo bem? Sou Marina, sou esposa do Thiago. O Thiago, ele se formou pela FAD em 2011. Ele tem 32 anos e nós temos 3 filhos. E em dezembro nós percebemos que ele estava emagrecendo bastante. Ele perdeu 6 quilos em questão de 1 mês e meio, mais ou menos. Só que nós achávamos que era normal, porque ele é muito ativo, ele fez uma mudança inteira de casa sozinho, no braço. Ele comentou, ele falou que estava preocupado e estava emagrecendo muito, mas achávamos que não era nada demais. De repente ele começou com uma dor muito forte, que descia do ombro para o braço. Aí nós fomos ao médico, ele passou no médico e todos desconfiávamos de tendinite. Só que ele começou a tomar muito remédio forte, sem comprovar a doença, e foi levando assim. Então, assim, ele sempre se automedicou, isso não é legal. E isso foi mascarando um pouco. Isso foi do final de novembro até o começo de janeiro. Passamos o ano novo, ele começou a sentir muita dor do lado esquerdo da barriga, uma dor bem forte. Estávamos numa cidade longe daqui, que é a cidade dos pais dele, 5 horas de viagem. Tomou remédio para o fígado, mais uma vez, se automedicou. Tomou remédio achando que era o fígado. E aí ele melhorou, na segunda-feira, no dia 2, ele melhorou. Na terça ele acordou que nenhum remédio mais adiantava essa dor. Viemos para Sorocaba, ele não aguentou dirigir todo o caminho, vim dirigindo o resto, viemos direto para o hospital. Só que nesse dia não foi ainda diagnosticado, acharam que era o rim, porque era uma dor muito forte que ele sentia. Marcamos o médico especialista do rim, passamos no dia seguinte, o médico olhou para ele e falou assim: você está muito mal, volta para o hospital, faça os exames, porque dá pra ver no seu rosto. Aí ele já não conseguia mais ficar em pé direito, ele já estava com uma cor diferente, muita dor. Nós voltamos no dia 4 de janeiro. Ele fez todos os exames e nesse dia 4 mesmo já foi detectada a leucemia. A gente sabia que era uma leucemia aguda. O que é a leucemia? É uma doença relacionada com neoplasia maligna, popularmente conhecido como câncer de células do sangue. Tá? Onde é que ele aparece? Aparece dentro da medula óssea, que é a fábrica do sangue, né? Está dentro dele. Na verdade, a leucemia é uma situação onde uma única célula da série branca, das chamados leucócitos, só uma célula começa a ser preponderante naquele ambiente, que é a medula do osso. Tá? Só ela cresce, uma gera duas vira 4 vira 8, 16, 32, em progressão geométrica. Tanto é que infla tanto, aumenta tanto em quantidade lá dentro do ambiente medular que não tem espaço para as outras células normais. E aí, consequentemente, você começa a ter um grande aumento dessa célula branca isoladamente e diminuição de glóbulos vermelhos, a chamada anemia, e a diminuição de plaquetas, que a gente chama de plaquetopenia, que pode provocar situações como sangramento. Normalmente, uma leucemia, quando você faz o diagnóstico, quando você descobre, ele já andou, entre aspas, cerca de 1 a 2 anos. Diferentemente de um tumor sólido, por exemplo, câncer de fígado, estômago, rins, osso, que pode demorar 2 a 3 décadas. A leucemia aguda é muito mais rápida, muito mais galopante, vamos dizer assim, né? Nós temos de leucemias duas subdivisões, vamos dizer, duas classificações diferentes. Uma leucemia aguda e a leucemia crônica. As leucemias crônicas, que podem ser subdivididas em linfóides e mieloides, as crônicas dificilmente usam sangue, dificilmente precisam de suporte transfusional. Agora, as agudas, por serem necessárias, por necessitarem de uma quimioterapia muito mais pesada para limpar o ambiente, essas precisam invariavelmente de suporte transfusional, de transfusão de sangue. Foi um susto, porque ninguém espera passar por isso, né? Na hora, a primeira coisa que você pensa é o pior, e ele pensava nas crianças, né? Ele pensava que poderia não resistir, é o primeiro pensamento que passa na cabeça. E esse dia foi 8h30 da noite, nós tivemos o diagnóstico, e ele já foi internado. O médico já disse que no mínimo 30 dias seria essa primeira fase da indução, que eles chamam, que é para melhorar, para tirar células cancerígenas, para melhorar o nível do sangue. Para vocês terem noção, a gente tem que ter no mínimo 150 mil plaquetas. Ele chegou aqui com 12 mil. Então, no mesmo dia, ele já recebeu plaqueta. Foram 8 bolsas, o primeiro dia, assim que foi internado.
E quando ele recebia, as plaquetas começavam a subir, porém com as químios, a químio mata tanto as células ruins, são as células cancerígenas, como as células boas. Então começava a subir e tomava químio e já caía de novo para 12 mil. Quimioterapia que se usa nas leucemias agudas é muito mais agressiva, é muito mais forte. É justamente com a indicação, com o objetivo de limpar a medula óssea da célula doente. Ao matar a célula doente, a quimioterapia, ao destruir a célula doente, o que ele faz? Ele destrói também a célula normal. Esse é o X da questão, né? Então, ao começar a quimioterapia, geralmente a quimioterapia, a indução, dura mais ou menos uma semana. As 2 semanas seguintes é terapia de situação de terra arrasada, quer dizer, medula óssea não produz nada. E nesse período, principalmente 1, 2 semanas depois da quimioterapia, é que é necessário suporte de transfusão, tanto de glóbulos vermelhos, tá, para suportar, né, para segurar o paciente nesse período de 2, 3 semanas, quanto de plaquetas, tá, para evitar que a pessoa sangre, porque chega realmente a quase zerar plaquetas. Nesse interim, glóbulos brancos vão a zero também. Aí entra também o suporte de antibiótico terapia. Tá? Então, são 2 suportes importantes justamente para esperar o período de recuperação da medula. Você faz a quimioterapia, tá? Mata a célula doente, limpa a medula óssea, mas existe um período onde a medula óssea não consegue realmente produzir, porque foi, né, entre aspas, metralhada, foi destruída. E aí esse período de 2 semanas é que realmente acontece o que a gente chama de nadir, né? Está lá embaixo. Então, esse período que precisa de suporte transfusional. Essa é a grande informação que eu acho que precisa as pessoas terem para justamente estarem imbuídas do altruísmo de doar sangue, né? Porque a pessoa que é submetida a esse tipo de tratamento não tem como produzir glóbulo vermelho, glóbulo branco, normal, claro, e plaquetas, e fica totalmente dependente de suporte transfusional. Aí a hemoglobina, que são os glóbulos vermelhos, também caíam. Aí ele começou a tomar muito sangue. Se ele não tomasse sangue ou plaqueta, ele não conseguia ficar em pé. Ele ficava muito fraco e aí tinha realmente chance dele não resistir. Então o que realmente salvou ele, manteve ele bem nesse mês, foram os sangues que ele recebeu, as bolsas de sangue e as bolsas de plaquetas. A gente estima que chegou uma hora que a gente perdeu a conta, porque eram 8 por dia sim, dia não. A gente estima que ele recebeu mais ou menos 70 bolsas, entre plaquetas e sangue. E para você doar, aqui em Sorocaba, no Hemonúcleo, ali do Hospital Leonor, fica dentro do Hospital Leonor. O Hemonúcleo de Sorocaba é o banco de sangue que é da nossa cidade, que é responsável pelo abastecimento de sangue de todos os hospitais de Sorocaba e da região. Então é muito importante as doações de sangue para que a gente possa abastecer de forma adequada os hospitais. As doações são feitas de segunda a sábado, das 7h30 às 12h30. E é muito simples, basta que você tenha mais do que 50 quilos, tenha entre 16 anos e 69 anos de idade e esteja com boa saúde para você realizar a sua doação. É fundamental que você compareça aqui ao Hemonúcleo com um documento oficial com foto. Logo em seguida ao cadastro, nós vamos fazer uma pré-avaliação, onde é verificado a sua pressão, a frequência cardíaca, o seu peso, a sua altura, e é feito um teste para verificar se a pessoa tem ou não anemia. Obviamente, quem tem anemia não vai poder fazer a doação de sangue. Logo após essa avaliação, você vai passar por uma entrevista com o médico ou enfermeiro, e nessa entrevista nós vamos fazer várias perguntas cuja finalidade é proteger tanto quem vai doar como quem vai receber esse sangue. Então é muito importante que nesse momento a pessoa seja sincera nessa entrevista para que não coloque nem a sua vida nem do paciente em risco. Após a entrevista, se você for considerado apto, então você vai efetivamente fazer a doação de sangue. Ela é rápida, dura no máximo 10 minutos, todo o material que nós usamos é descartável, utilizado uma única vez, então não existe nenhum risco de adquirir alguma doença com a doação de sangue. Nós retiramos 450 ml, mais alguns tubos para a realização dos exames.
seriam exames de tipagem sanguínea, ABO e RH, e os testes sorológicos para saber se você tem alguma doença transmissível pelo sangue, que aí impediria de usar essa bolsa que foi doada. Então o processo é simples, rápido, seguro. Muitas pessoas que a gente pediu foram, nos ajudaram, e isso ele conseguiu ficar até aqui. Porém, agora saindo do hospital, porque ele ainda está internado, já faz 41 dias, ele vai continuar o tratamento de quimioterapia de 15 em 15 dias sendo internado. E nesse tratamento pode ser de novo que caiam os níveis de plaquetas, de glóbulos vermelhos, de hemoglobina. Então ele vai precisar continuar tomando. Muitas pessoas perguntam da possibilidade de passar mal durante a doação. De fato ela existe, mas nós temos um índice de menos de 1% dos doadores que sentem algum mal-estar, alguma tontura, uma queda de pressão. Isso é rapidamente, esse doador é atendido rapidamente e esses sintomas também melhoram rapidamente, não é motivo para deixar de doar, ok? E após a doação, então você vai receber um lanche, né, para uma hidratação e aí assim estará concluído o processo. Esse sangue que é doado, ele vai para o nosso laboratório de processamento e ele é separado em componentes, ele não é usado da maneira como é doado. Então dessa bolsa nós obtemos 4 componentes: o concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado e o crio precipitado. Cada uma dessas bolsas, desses componentes, é usado para pacientes diferentes, conforme a necessidade de cada um deles. Então, com uma única doação, você pode auxiliar de 3 a 4 pessoas diferentes, a depender da necessidade dela. Como nós explicamos, a doação ela é voluntária, né? Então é altruísta, nós não temos como comprar sangue, nós precisamos que as pessoas que tenham consciência da importância desse ato realizem a sua doação. E por isso nós estamos aqui divulgando o Hemonúcleo e esse trabalho, né? E é muito importante que as pessoas entendam também que não adianta a gente fazer campanhas muito grandes e que as doações se concentrem em um único dia da semana, porque o sangue ele tem uma validade curta, principalmente a plaqueta, e por isso é importante que as doações aconteçam todos os dias da semana, para que a gente tenha sangue suficiente para atender os pacientes. Então nós por isso convocamos as pessoas que não concentrem a sua doação somente na sexta-feira ou no sábado, que habitualmente é o dia de maior demanda, mas que façam isso de uma forma racional, planejada, preferencialmente durante a semana, que o atendimento é mais rápido, né? E dessa forma permite que a gente atenda todos os pacientes de uma forma adequada. Quando você passa por um momento como esse, você dá valor ao ato de doar sangue. Você vê que quando falam que doar sangue é doar vida, é verdade. Se ele não recebesse sangue, ele não ficaria vivo. E quando ele recebia, ele voltava a ter vontade para fazer as coisas, para levantar da cama. Então é um ato muito, muito grande mesmo. E agora, o segundo passo do tratamento vai ser o transplante de medula. Porque no tipo de leucemia dele, nós descobrimos que era a leucemia linfóide aguda, do tipo T, o dele. Tem o tipo B e o tipo T. E provavelmente, pelo que os médicos falam, a quimioterapia nem sempre resolve. Ele vai precisar, provavelmente, de um transplante de medula. E o transplante de medula, muita gente tem medo de doar porque acha que é da medula espinhal. E não é da medula espinhal. Para o teste de compatibilidade é tirado 5 ml do sangue, como se fosse um exame de sangue que a gente faz normalmente. Você já fica cadastrado no Redome, e que é esse banco de medula. Quando as pessoas buscam esse banco, a chance de encontrar um doador compatível é de 1 em 100 mil pessoas. É muito difícil. Então, assim, as pessoas que estão passando por isso, eu acredito que o maior receio seja de não encontrar esse doador. É o nosso maior receio no momento, porque realmente é uma chance pequena. Então, você se cadastrando, você pode salvar uma vida. E na hora de fazer, se você encontrar um receptor, né, um paciente compatível com você, aí sim é um procedimento diferente, mas não é na medula espinhal, é na medula óssea. É aqui mais para baixo, é na parte da bacia. Normalmente, eles retiram um pequeno líquido de dentro do osso, né, que seria a medula. A medula é a parte de dentro do osso. Eles retiram esse líquido e é esse líquido que é implantado no paciente.
Então não tem risco de ficar tetraplégico, não tem risco de sentir dor, é feito com anestesia, só que esse ato você salva uma vida. Então realmente a gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente não esperava que ia acontecer com a gente, realmente a gente não esperava. Então, quando acontece com alguém da sua família que você ama, você pensa 10 mil vezes para ajudar o próximo, né? E realmente nós precisamos e iremos precisar da ajuda de muita gente para salvar a vida do Thiago. Que no momento a gente ainda não tem essa certeza, ele está na quimioterapia, mas pode ser que ele precise, e pode ser que precise de você, pode ser que o doador compatível dele esteja em casa e ainda não tenha feito o cadastro. Então por isso que a gente pede que além do sangue e a plaqueta, que são extremamente importantes para a vida dele, que vocês possam também se cadastrar para serem doadores de medula. Que tem muitas crianças, que eu conheço, muitas crianças que estão precisando do transplante e estão na fila, se não encontrarem o doador, aí realmente não tem como eles continuarem vivos. A gente agradece toda a ajuda, as doações, e esperamos que em breve o Thiago possa dar uma entrevista contando da cura dele e agradecendo a vocês por esses atos de amor ao próximo.